Este é o coelhinho da economia Comper. Quando ele piscar, você vai ganhar. Estamos aqui com Antônio Barbieri Neto, mais conhecido como Neto, ele que é diretor da Remate Marketing e Propaganda, uma agência com 8 anos de Brasília. Tudo bom, Neto? Tudo bem, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Conta um pouquinho pra gente a história do que é a Remate. Bom, a Remate é uma empresa sul-mato-grossense, que está há 15 anos no mercado. Ela trabalha em todos os segmentos da publicidade, todas as mídias possíveis a gente pode trabalhar para os nossos clientes. E segmentos de atuação todos, institucional, a gente tem clientes como a Prefeitura de Campo Grande, já atendemos muito tempo o Governo do Estado, temos uma história também de atendimento ao Sebrae, um histórico muito legal de clientes na área institucional. Nossa veia mais forte é o varejo, que o carro-chefe é a rede de supermercados Comper, que atua em 5 estados e a gente está presente junto com ele. A questão da fidelização do cliente, vamos supor, o Comper está com vocês desde o começo, Sim. há 15 anos. O Comper, na verdade, a história do Comper com a Remate, ela antecede o surgimento da Remate. Você procura ser breve. Um dos nossos sócios é o Guto, o Luiz Augusto Paraná. Ele trabalhava como contato da TV Morena, de Mato Grosso do Sul, e começou a atender ao Bate-Forte, que é a primeira empresa do grupo do Comper, que é da área de atacado. Ele atendia eles e um tempo depois ele fidelizou o atendimento desse cliente, ele saiu da TV, foi para uma produtora, continuou atendendo ao grupo, e então quando a Remate surgiu, o Guto ele estava junto, né, na composição da empresa, e levou o Comper para... Na verdade, ainda era o Bate-Forte, o primeiro job do Comper já foi dentro da Remate. Isso, então, o Guto começou a atender o Comper há 20 anos, e a Remate existe há 15. Então, a história do relacionamento transcende isso. Agora, no Comper, comprando Nato Nobilis, Passport, Vodka Orloff, Rumontila, você ganha na hora brindes autografados. Em Brasília, a Remate veio por causa do Comper. Exatamente. Conforme o Comper foi expandindo as ações, expandindo a atuação dele para outros estados, a Remate foi acompanhando isso. Sim. Então, na história, o Comper saiu de Mato Grosso do Sul. Ele a partir de Mato Grosso do Sul montou a operação também em Mato Grosso, a Remate foi junto. E a gente tinha agência em Cuiabá. Depois, no segundo momento, a gente transformou aquela agência num acordo operacional. E Marília, a mesma coisa, Sorocaba, a mesma coisa. E Brasília também. Brasília foi há 8 anos que isso aconteceu. Agora, por exemplo, em Santa Catarina, era o único mercado que a gente não tinha esse relacionamento com o Comper. O Comper ele tem uma administração descentralizada, que são os irmãos que cuidam, e o irmão que cuida lá das ações cuida do negócio em Florianópolis, ele não trabalhava com a gente. E a gente está muito feliz, porque há 3 meses a gente conseguiu realmente conquistar o último pedaço que faltava da conta Comper, e a gente está com uma unidade novinha lá em Florianópolis. Como é que é o seu trabalho de prospecção? Então a gente procura, assim, a conta Comper nos dá uma tranquilidade, ela alavanca o negócio da agência, entendeu? Então a gente tem uma operação que é feita não só para atender o Comper, mas o nosso principal cliente é ele, a gente não pode deixar de focar a atenção nele. Então eu vim para a Remate há 1 ano e meio, tá? E o meu desafio em Brasília, e também vim para Brasília há 1 ano e meio, o meu desafio é justamente esse, de compor melhor o mix de clientes da agência. Então a gente está buscando fazer um trabalho bem focado, não é uma coisa que a gente sai por aí distribuindo cartão e falando vem trabalhar comigo, não, a gente foca, estuda um segmento, dentro daquele segmento a gente vê qual relação a agência-cliente está mais fragilizada, ou se o cara não tem agência mesmo, se o cliente não tem agência mesmo, e a gente faz um trabalho direcionado para conquistar aquele cliente. Então é um trabalho de médio prazo. Não é uma coisa que a gente vai ganhar. É um trabalho bem estruturado. A gente procura fazer isso. Então, inclusive, a gente tem feito portfólios específicos de segmento. Porque como a gente tem essa atuação ampla em várias regiões, a gente tem histórico de atendimento, por exemplo, vou falar de veículos. Então, a gente tem clientes
do negócio de automóveis na cidade de Campo Grande, a gente já teve na cidade de Marília, a gente já teve em Cuiabá. Então a gente montou um portfólio específico do que a gente já fez para esse segmento, entendeu? E fez uma peça nossa direcionada para esse público-alvo. Como é que você está sentindo o mercado de Brasília? Bom, o mercado de Brasília eu acho, sem dúvida nenhuma, um mercado muito interessante para trabalhar. Principalmente eu vim de Mato Grosso do Sul, então eu tive vamos dizer assim, um upgrade na minha atuação. E agora, assim como em Mato Grosso do Sul, aqui a gente tem algumas dificuldades pontuais, né? Eu estava citando o exemplo da prospecção de concessionária de automóvel. A gente chegou até a reta final de uma concorrência, entre aspas, né? Que um cliente estava fazendo para escolher a agência. E na reta final o cliente falou, olha, o trabalho de vocês é o escolhido. Porém, a gente queria negociar com vocês a condição de preço. Eu falei, desde o começo eu falei, a gente está aberto a negociar a condição de preço. Só que a gente tinha que abrir mão dos investimentos das nossas honorários de produção e de veiculação. Isso significaria para a gente abrir mão dos nossos valores, porque a Remate sempre foi muito atuante nas instituições da propaganda, na ABAP, na FENAPRO. O Eduardo Crivelente, que é meu sócio, é uma pessoa que sempre esteve à frente disso, o Sindicato das Agências de Mato Grosso do Sul. Sempre uma preocupação em estar de acordo com as normas estabelecidas pelo mercado. Exatamente, a gente briga por isso, porque a gente entende que esse é o caminho. E a gente não ia abrir mão disso. E a gente acabou abrindo mão da conta. Então foi um trabalho que levou tempo para a gente fazer e chegar naquela, vamos dizer assim, na cara do gol, né? Porque a dificuldade maior foi você quebrar a barreira de ser convidado. De aceitação, né? De ser convidado para participar de uma concorrência. Entendeu? Porque eu tenho 1 ano e meio de Brasília, não conheço quase nada no mercado. Entendeu? Então, eu estou conhecendo ainda tudo. Então, para você chegar na pessoa que decide, do cliente, é um processo lento. Entendeu? Então, e a gente chegou e na reta final, assim, chegamos na cara do gol e a bola bateu na trave. É verdade. Neto, agradeço muito a sua presença aqui no programa De Olho no Mercado. Estamos com Patrícia Soares, ela que é publicitária há um bom tempo no mercado de Brasília, conhece como ninguém esse mercado, diretora comercial da Ecos 22, uma agência de soluções em marketing. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. É um prazer estar lhe recebendo aqui no programa De Olho no Mercado. Obrigada. Patrícia, o que é a Ecos 22? A Ecos 22, ela é uma agência de soluções em marketing. E quando a gente fala de marketing, né, a gente fala, vamos dizer assim, de uma série de ferramentas, né, que nós utilizamos para poder levar soluções para as empresas. Sejam elas soluções que tenham a ver com a qualidade, né, do material humano, a melhoria da qualidade desse material humano, desse recurso humano, né, motivando, capacitando, treinando. Seja a ferramenta que trabalha a questão da comunicação, né, integrada com todo um planejamento estratégico, né? Enfim, a Ecos nasceu exatamente por quê? Porque identifica-se já há mais de 20 anos que as empresas hoje, mais do que nunca, né, precisam de trabalhar com planejamento, porque existem condições, vamos dizer assim, condições do próprio cenário mercadológico hoje, que inibe, né, a questão da empresa quando ela não consegue desenvolver um bom planejamento, levando inclusive à falência. Né? E nós temos encargos, temos uma série de questões hoje que estão fazendo com que as empresas tenham necessidade de se profissionalizar. O que é o curso Vencer? O curso Vencer, na verdade, ele é uma divisão, né, uma parte, foi criado pela divisão de cursos e palestras da Ecos 22, porque nós dividimos a Ecos 22 em 3 divisões. Uma, né, que é de marketing, onde eu trabalho a parte do planejamento estratégico. A outra, que é a da comunicação, que vai, vamos dizer assim, transformar as informações do marketing. E a de cursos e palestras, que vai fazer com que eu crie a base,
necessário para as transformações. Ele vem ser com S. Ele é um convite, ele é um chamado. Ele tem 3 etapas. A primeira etapa, ele trabalha o ser. Quando eu falo trabalhar o ser, eu tento buscar eu tento resgatar de dentro, né, dos participantes as suas habilidades, seus talentos e as suas competências através de dinâmicas. Eu preciso que você se reconheça. Em que você é muito bom? Quem você é? Em que você não é tão bom assim, mas que acha que tem um grande interesse em melhorar? Quais são as suas competências? Quais são as suas habilidades? Esse trabalho vai fazendo com que a pessoa, né, que participar do curso tenha o mínimo de conhecimento a respeito do que é um ponto forte na sua vida. No segundo momento, que é a segunda etapa do curso, eu preciso saber o que é que o mercado espera de mim e o que é que eu posso esperar. Eu, que já me reconheci na primeira etapa, né, vou identificar na segunda etapa o que é que o mercado espera. E o que eu posso esperar desse mercado. Isso foi uma frase que me chamou muita atenção. Essa questão do que o mercado espera de mim e o que eu espero do mercado. Você só consegue nivelar essas expectativas, né, a partir do momento em que você começa a buscar as informações. E essas informações, tanto do cenário do mercado onde você está inserido, como também vamos dizer assim, das suas competências pessoais, né? Então você consegue nivelar, quer dizer, eu posso ter grandes expectativas com relação ao mercado, mas elas não serem reais. Hoje, por exemplo, as empresas hoje, elas esperam profissionais que tenham, vamos dar um exemplo, que tenham inteligência emocional. Que saibam lidar com as situações. O que é ter inteligência emocional? Como é ter inteligência emocional? Não é? Então, a gente vai nivelando essas informações desses chavões, dessas coisas que o mercado vem falando, é muito solto. Então, assim, o que é ter inteligência emocional? Eu peguei uma pesquisa muito interessante, na época que eu estava desenvolvendo o curso, que foi desenvolvida pela USP em São Paulo. Eles pegaram 3.250 jovens dentro do mercado de trabalho. Esses jovens, eles queriam saber por que motivo eles saíam das empresas. Por que motivo eles eram demitidos. Então começou a pesquisa a ser desenvolvida, demorou um tempão. E eles conseguiram identificar um fator que eu considerei assim de fundamental importância. O primeiro motivo que foi constatado pela pesquisa para que esses jovens ficassem fora do mercado de trabalho era a falta de relacionamento. Você imagina quando no mercado não se relacionar é considerado uma das questões fundamentais para que você fosse demitido. Com certeza. Então, essa questão de você estar nivelando as suas informações sobre o que o mercado espera e sobre o que você pode esperar do mercado é fundamental na segunda etapa. Então, a gente tenta posicionar, né, sobre todas essas variáveis. Existem hoje novos valores. Novos valores. Inclusive, tem uma parte do seu curso que você fala da valorização também das diferenças. Nós vivemos uma sociedade pasteurizada, né? Comportamentos e atitudes e gostos e roupas e carros e celulares, né? Você vê que existe essa tendência à pasteurização. Só que nós esquecemos que a pasteurização está diretamente na contramão das expectativas que as empresas esperam hoje dos seus profissionais. O mercado espera hoje de cada um que ele primeiro, ele se conheça bem. Ou mesmo que ele não se conheça totalmente, porque é complicado isso, mas que ele esteja nessa busca. Né?
A partir do momento em que ele se conhece, ele vai saber o que é que ele precisa melhorar. E em que ele pode jogar todas as suas, né? Vamos dizer assim, jogar todas as suas cartas, ou mesmo se valorizar naquele ponto que ele é forte. Aí você passa por um outro detalhe que é importante, né? A questão da pessoa, quando ela se identifica como um ser, um indivíduo único, gente. Único. É isso que precisa ser identificado, é isso que precisa ser tocado. É aí que o Vencer, como um curso, tenta buscar, ele tenta tocar essa questão. Então, assim, agradeço muito. Nós não temos data ainda, né? Provavelmente até o final de junho nós vamos estar inaugurando o primeiro curso. A ideia é fazermos cursos periódicos. Nós no De Olho Mercado estaremos de olho no curso Vencer. Tá bom. Tá certo? Obrigada, muito obrigado, Wanda, tá obrigada. certo? Estamos com Marcelo Granja, ele que é chefe da divisão de educação do Detran DF. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. É um prazer estar lhe recebendo aqui no De Olho no Mercado. Igualmente, é um prazer estar aqui com vocês. Marcelo, o que levou o Detran DF a inovar na forma de comunicação com o seu público-alvo? A ideia foi estar aproximando de condutores e pedestres, né? Então, na verdade, o departamento ele buscou tentar fazer algo diferente, ou seja, não atrapalhar na rotina das pessoas e, ao mesmo tempo, chegar até essas pessoas. Nós temos dois pontos críticos, a questão da velocidade, né, a conservação do veículo, e a questão da embriaguez ao volante. Então, nós pensamos e resolvemos ir até os bares e ir até os postos. Os bares, em função de estar abordando as pessoas que efetivamente saem, que bebem, né? Então, nós estaríamos focando e direcionando para aquele público que realmente a gente gostaria de atingir. E nos postos, porque nós pegaríamos um público bem heterogêneo, né? E sem que interrompesse a rotina de vida deles. Quando você fala rotina de vida, é aquele medo de repente fazer aquelas blitz educacionais e a pessoa já ficar totalmente assustada. Nossa, tem uma blitz ali. Exatamente. Aquela visão, né, que o departamento, infelizmente, alguns ainda pensam isso, o departamento está aqui para punir. Então você qualifica a via, já dá aquele espanto, a pessoa já para meio dura, aquele aperto né? no coração, né? Vou ter que entregar o documento, o que é? Então nós tentamos direcionar no posto, o fato dele estar parado, né? Então, na verdade, ele já tem que estar um tempo ali, até abastecer. E o outro objetivo também é justamente aquela preocupação, né? Vou ter que ficar conversando com o departamento, às vezes a gente acaba sendo antipático para algumas pessoas, né? Então o fato de já estar parado no posto é aquele tempo que a gente vai utilizar para passar a mensagem educativa. Marcelo, como atua a divisão de educação do trânsito aqui no Distrito Federal? A divisão ela tem várias frentes. Hoje a divisão de educação ela controla a formação de condutores, né? Todo o processo de formação, as aulas, o curso de reciclagem de condutores infratores. E nós temos um trabalho direcionado a nível de campanhas, e essas campanhas se estendem a escolas, repartições públicas, empresas. Então nós damos palestras, né, tentamos trabalhar a conscientização. E temos o grupo de teatro, nós temos 3 peças, 2 jogos educativos, temos ido muito para feiras, tentando buscar o público, né? E o que nós sentimos? Nós fizemos, ano passado, um trabalho com os motociclistas, né? E o próprio motociclista, aqueles abordados, geraram algumas expectativas de problemas que eles enfrentam, né? Agora, nos bares, também estamos sentindo quais são os problemas, né, em relação às ações, a dificuldade que eles têm de informação. Então, isso faz com que o departamento cada vez mais direcione para esse foco. Nós estamos notando que realmente a gente precisa de estar com a população, estar informando e mostrando mesmo a cara da educação. Não adianta a gente tentar fazer aquelas campanhas mais fechadas ou direcionadas para algumas áreas. Nós queremos essa abertura mesmo. Se a população não quiser, se a população realmente não estiver vestindo a camisa, nós não vamos conseguir nada, né? E essa campanha dos bares, principalmente nos postos, nós estamos colocando justamente essa linha e tentando mostrar para a população. Se eles realmente não quiserem encarar essa mudança, para que a gente reduza juntos o acidente, o departamento não pode fazer nada. Como é que está sendo a receptividade dessa nova campanha do Detran hoje? Sim, nós temos assim, tido muitas ligações, até mensagens via e-mail, né, do aspecto positivo, e algumas pessoas estão até nos perguntando, tanto os empresários de postos e bares estão solicitando, olha, vocês não vieram ainda no meu bar, está na relação de vocês, alguns postos, por quê? A postura das pessoas, né, de receber bem, isso agrada, né, não só o Detran, mas agrada até aquele empresário que tem ali o bar que está sendo abordado. Qual é o custo-benefício de uma campanha como essa? O mais importante é nós estarmos atendendo um grande número de pessoas, é uma campanha
em que a gente faz um trabalho com entrega de material educativo, folder, que tem um custo baixo, né? Então, só para você ter uma noção, nós passamos por 80 bares e nós já atendemos 23 mil pessoas, né? Corpo a corpo. Então, o material é barato, nós temos toda uma equipe que está fazendo essa divulgação, equipe também da educação. Então, isso faz com que a gente tenha uma repercussão grande, né, num custo baixo. Marcelo, agradeço muito a sua presença aqui no De Olho no Mercado. Obrigado e estamos aí à disposição de vocês. Estamos com Kátia Kubel, ela que é jornalista, empresária da área de comunicação e dona da Engenho Criatividade e Comunicação. Kátia, o que é assessoria de imprensa? A assessoria de imprensa, Wander, é um dos segmentos de um polvo enorme, um dos tentáculos de um polvo gigante chamado comunicação corporativa. A comunicação corporativa é todo instrumento que uma empresa utiliza para se posicionar perante a opinião pública. Perfeito. Quais são os tentáculos desse povo? A assessoria é um deles, a assessoria de imprensa, que foca no relacionamento entre a corporação, a instituição e a imprensa. A publicidade é outro, a comunicação interna, que é a empresa com os seus colaboradores e parceiros. As ações sociais, que é a empresa com a comunidade. Então, cada um desses tentáculos integra esse grande povo da comunicação. No que diz respeito à assessoria de imprensa, é um canal que uma empresa procura estabelecer com os veículos de comunicação para informar a opinião pública de uma maneira correta, precisa, ética, sobre as suas atividades e o seu papel na sociedade em que ela atua. E o que é a Engenho Criatividade e Comunicação? Engenho é uma menção que é feita, engenho e arte, no primeiro canto de Os Lusíadas de Camões. Perfeito, que nessa nova terra haverá engenho e arte, que é descrevendo o Brasil. E aí, para mim, engenho, o nome engenho, vem até do engenho de cana mesmo, que pega produtos e transforma aqueles produtos. Verdade. Então, essa é a origem da Engenho. Como é que a Engenho atua? A gente trabalha com projetos de comunicação corporativa e com esses tentáculos desse povo gigante da comunicação. Nós fornecemos serviços de assessoria de imprensa, consultoria de imagem, fazemos projetos de marketing para a construção da imagem e agregar valor à imagem de empresas. Lidamos com gerenciamento de crise de imagem. O objetivo principal de qualquer trabalho de comunicação é criar uma imagem real, não fictícia, ética, de uma empresa perante a sociedade, perante a opinião pública. Você tocou no assunto aqui que eu queria ressaltar. Você falou da questão do gerenciamento da crise de imagem. Eu acho que esse, de repente, é o maior desafio da assessoria de imprensa. É por esse caminho mesmo? Olha, é um trabalho super interessante fazer gerenciamento de crise de imagem. Você tem que ter uma clientela vasta aqui em Brasília. Não, aqui a gente tem poucos clientes nessa área, porque na realidade a Engenho não atua na área pública. A Engenho é focada na iniciativa privada. Nós não atendemos políticos, não atendemos partidos e não atendemos órgãos de governo. Então temos menos problemas e a gente usa muito a comunicação preventiva. Quer dizer, se você constrói uma imagem, consolida essa imagem de uma empresa perante os veículos de comunicação, os jornalistas, que são grandes formadores de opinião, e a opinião pública, por consequência, é muito mais difícil essa empresa ter uma lacuna para ser ocupada por uma notícia desfavorável. Inclusive porque quando erros acontecem, por ela já ter uma imagem de credibilidade, é muito mais fácil, os erros são muito mais defensáveis. Tá certo. Né? E o fundamental em gerenciamento de crise é você sempre preservar pela ética na hora de informar adequadamente e pela transparência no relacionamento com a sociedade, porque errar todo mundo erra. Kátia, eu queria que, numa alusão agora ao Dia Internacional da Mulher, que passou agora dia 8, eu queria que você falasse um pouco para mim da importância da mulher no nosso mercado da comunicação. Wander, vou te dar uma notícia. As mulheres estão tomando conta do nosso mercado e vocês, homens, estão ficando de escanteio. Isso é muito bom, isso é muito bom. Existem estudos que apontam que mais da metade dos cargos hoje em comunicação já são ocupados por mulheres. Se você for às faculdades, as mulheres são maioria nas turmas em todos os cursos de comunicação. E me parece que na segunda-feira a OIT, Organização Internacional do Trabalho, divulgou um estudo dizendo que
45% dos cargos de direção no mundo já são ocupados por mulheres. Isso é São uma números média... significativos, né? São, é Bastante mais, nossa, significativos. e se você pensar que há um século a mulher não votava, a mulher não tinha mulher, coitada, era uma extensão, era um apêndice do homem na sociedade, a evolução é enorme e se avançou muito. E o Brasil está na frente nesses cargos de direção. A média é 45%, se não me engano, o Brasil está com 49%. Isso na comunicação é muito expressivo. Hoje, em todas as redações, você tem chefias ocupadas por mulheres. Com certeza, mostrando cada vez mais aquela luta do dia a dia da mulher de mostrar sua competência e mostrando que mais do que competente, ela é persistente e está conseguindo chegar onde ela tem que chegar. Com certeza, mas você sabe que no século XIX, Augusto Conte, ele previu que no século XXI as mulheres dominariam o mundo, né? E foi ridicularizado por isso, mas aí a gente está chegando lá. É verdade. E aqui em Brasília tem uma situação muito peculiar, porque a maioria das empresas de comunicação empresarial, das assessorias de imprensa, foram fundadas e são dirigidas por mulheres. Estamos com Marcos Vinícius Reuze, ele que é diretor comercial da Rádio Transamérica FM, a rádio que é responsável pelo Fest Rádio 2004. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Mano. É um prazer estar lhe recebendo aqui no programa De Olho no Mercado. O prazer é meu estar aqui falando com você. Marcos, o que é o Fest Rádio? Bom, Mano, o Fest Rádio é um festival que visa motivar os criativos de agência a pensarem mais no rádio como um veículo eficaz que é e com isso desenvolver a criatividade para o meio rádio, porque a gente via muito no passado, isso infelizmente ainda ocorre, o aproveitamento do áudio da televisão, do VT, do material de televisão, colocado no rádio, e às vezes tem coisas lamentáveis, como na compra dessa camisa você ganha esse lindo par de sapatos e tal. Isso passando no rádio, né? No rádio é uma maravilha, né? Então o Fest Rádio surgiu há 8 anos atrás, justamente com o intuito de fazer com que os criativos de agência pensassem e criassem efetivamente para o rádio, né? E a gente vem conseguindo nesse período, a gente, em parceria com a Audio Fidelity, que na verdade é quem operacionaliza a ação do Fest Rádio para a gente vem sentindo uma melhora substancial realmente na criatividade. E no aproveitamento do meio rádio. No aproveitamento do meio rádio. Agora, é importante frisar que apesar de ser Fest Rádio Transamérica, esse evento não é um evento da Transamérica, eu não diria isso. Eu acho que esse já é um evento do mercado, é um evento da cidade. A gente conta com um apoio muito importante dos sindicatos, né? Sindicato das agências, dos sindicatos publicitários, da AVEC, algumas outras parcerias que eventualmente nos ajudam também. E a gente percebeu também, Wander, com o passar do tempo, que seria importante envolver o estudante. Claro, tá? Porque a gente sabe que tem muita gente boa e que, de repente, não tem a oportunidade de ingressar na profissão enquanto estudante ainda. Então, a gente criou, há 5 anos atrás, o Fest Rádio Universitário, que consiste também em fazer com que esses estudantes escrevam roteiros baseados em briefings que a gente define, né? E são escolhidos os 5 melhores roteiros são produzidos pela Audio Fidelity, dirigido por esses estudantes, e vão concorrer ao melhor spot universitário. E todos eles ganham um estágio em agência de propaganda. Então, é uma coisa que motiva bem o mercado. Como é que você sente a receptividade? Você falou aí que está tendo apoio de várias entidades, mas a receptividade das agências, dos próprios estudantes. Wander, é impressionante, cara. É total. Eu diria para você que a gente tem assim... todo ano a gente escolhe uma agência para criar a campanha. Esse ano a gente escolheu o pessoal da RBM, agradecer ao Pedro, a Alejandra, criaram uma campanha realmente muito criativa para a gente. E todo ano a gente tem assim, oferta de agências candidatando a criar o material para a gente. Isso é importante. As gráficas. Então a gente realmente consegue o apoio do fotógrafo, que fotografa sem cobrar nada, da gráfica que imprime. Enfim, o apoio realmente é incondicional, entendeu? A gente consegue desenvolver um trabalho e eu acho que a própria isenção
né? A gente tem aí, conta sempre com um corpo de jurados, de pessoas ilustres do mercado e algumas vezes até... Eles que fazem a seleção. Eles que fazem a seleção. Antigamente a gente fazia, era até engraçado que a gente ficava muito tempo, e o meu amigo Ricardo Pereira, esteve aqui, não me deixa mentir, ficava horas escutando aquela quantidade de spots e tal, e era uma coisa um pouco cansativa. E uma outra coisa, a gente vem evoluindo um pouco mais, né, na estratégia do Festirádio, porque ele sempre foi feito em bares. Café Cancún, Metropolitan, enfim, pelos bares da cidade. E as pessoas começavam a tomar uísque, tomar cerveja, e os spots iam rolando e ninguém ouvia. Acabava que não escutava não escutava nada, aí só ouviam no final a disputa do Gran Tesão, né? Uhum. Que é o spot que ganha o título máximo e tal. E aí, desde o ano passado, a gente resolveu partir para fazer em auditório, porque aí não tem como. A pessoa está sentada no auditório, né? Tipo Oscar. O cara tá ano passado, inclusive, foi assim, e dá uma concentração total. As pessoas estão ali para escutar depois que acabar. Aí o pessoal passa para tomar uma e tal. Quando é que acontece o Festirádio este ano? O Festirádio acontece dia 19 de maio, no auditório da Anatel, ali no setor de autarquia. Ele é aberto para o público? Não, ele é fechado, né, para quem se inscreveu, para as agências inscritas e tal. Então vai ser um evento fechado realmente para quem estiver participando. Com certeza. Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa De Olho no Mercado. Obrigado a você. Nós voltamos em instantes. Estamos com o Ricardo Pereira, ele que é presidente do Sindicato das Agências de Publicidade do Distrito Federal, há 38 anos na profissão e há 18 anos em Brasília. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom. Qual é o trabalho, qual é o papel do Sindicato das Agências de Publicidade? Olha, o Sindicato das Agências de Publicidade de Brasília é um sindicato relativamente novo perto das outras capitais. Ele nasceu faz mais ou menos uns 18, 20 anos. Ele está com mais ou menos 50 associados. Ele hoje, em termos representativos de mercado, só para você ter uma ideia, existe o Sindicato de São Paulo, que é imenso, o Sindicato do Rio, o Sindicato de Minas Gerais e depois vem o Sindicato de Brasília, em termos de... Exatamente. Então, uma representatividade assim significativa. Significativa não só em termos de agências, grandes, médias e pequenas, mas em termos da pujança dos trabalhos que esse sindicato vem fazendo. Isso é importante, eu queria entrar um pouco nesse assunto. Qual é a importância do sindicato para uma agência de publicidade? Veja, como toda a atividade humana, os sindicatos, eles controlam, eles congregam uma porção de gente que trabalha em determinado setor. No caso da propaganda não é diferente. Nós temos as agências de propaganda e o que o sindicato faz? O sindicato defende os interesses dele em contas governamentais, quando, por exemplo, tem problemas de impostos, a gente vai discutir com as autoridades. Enfim, somos aquela parte, o pessoal que fica na frente das agências de propaganda defendendo os interesses dele junto aos poderes constituídos. Ricardo, qual é a grande novidade que o sindicato tem para apresentar para os publicitários neste ano, para o mercado da comunicação neste ano? Muito bem. Esse ano, o Sindicato das Agências começava a discutir o seguinte: nós estamos com um mercado grande, nós temos uma representatividade nesse Brasil. Quem nós somos, quanto nós somos, o que nós fazemos? Nós não tínhamos um retrato, assim como toda a região do Centro-Oeste, o estado de Goiás não tem, o Mato Grosso do Sul também não tem, um retrato, um mapeamento de quantas emissoras de televisão, de rádio, jornais, agências de propaganda, quantas pessoas trabalham no setor, quanto elas ganham, elas têm escolaridade, não tem, quantas escolas de comunicação. Nós, juntamente com o Sindicato dos Publicitários, resolvemos contratar uma empresa de pesquisa e há 6 meses a gente vem levantando esse mercado, como é que ele vai ficar, e eu trouxe até para o seu programa a boneca do Censo da Comunicação Publicitária de Brasília, que é um trabalho que vai ser lançado até o mês de junho para a imprensa e vai ser distribuído para todo o Brasil. E vai ser um trabalho aberto para todo mundo. É um trabalho aberto e eu gostaria até de mencionar algumas coisas. Por exemplo, ele é realização dos sindicatos das agências e dos publicitários, com apoio do Clube de Criação, do Grupo de Mídia, que nos ajudou e está trabalhando violentamente nesse sentido, do Sindicato das Indústrias Gráficas, do Sindicato da Mídia Exterior. É a primeira vez, outro detalhe, que Brasília dá um exemplo para o resto do país. Nós irmanamos todas as entidades de classe
no sentido, Importantíssimo o mercado isso. precisa, vamos nos unir. Isso é difícil acontecer no Brasil. Eu fico muito feliz de dizer que eu lidero esse tipo de coisa, porque só o fato de você ter vários sindicatos, várias entidades trabalhando juntas e pensando do mesmo jeito é fantástico. É verdade. Esse censo está mostrando algumas coisas. Eu vou ter que colocar o óculos aqui, porque a idade me obriga. Por favor. Você me desculpa. Tem mais de 6 meses de trabalho. Nós procuramos saber, basicamente, a razão social e o nome de fantasia das empresas que estão aqui, o tempo de funcionamento, localização, número de funcionários, tipo de contratação, remuneração dos funcionários. Muita gente pergunta no Brasil, quanto vocês ganham em Brasília? Ganham bastante? Eu vou dizer, depois desses números aqui, que não se entusiasmem muito, não, que a publicidade não é essas coisas. Isso vale principalmente para os estudantes, né, que acham que nós somos só glamour e pouco trabalho. Quanto é o capital social das agências, o tipo de cliente, área de atuação das empresas, especialidade das empresas? Foram entrevistadas 114 agências de propaganda. Vocês notem que é uma cidade, Brasília, com 40 e poucos anos, tem 114 agências de propaganda. Se vocês me perguntarem onde elas estão, não sei, porque filiadas ao sindicato nós temos 50% delas. 63 são associadas no Conselho Executivo de Normas Padrão, que é o SEMP, que coordena toda a atividade. Qualquer empresa que for colocar um comercial na televisão, no rádio, for fazer um anúncio no jornal, tem que ter selo do SEMP, senão não pode fazer. A maior parte das agências está localizada no Plano Piloto, Lagos Norte e Sul, Octogonal, Taguatinga e setor de indústrias gráficas. Esse é o panorama de onde estão essas 114 agências. 1/3 das entrevistadas tem capital social até R$25 mil. E 17,5% tem capital de mais de R$200 mil. A maioria das empresas tem idade de 11 a 30 anos de mercado. 11 a 30 anos de mercado. Então você vê que são empresas que já passaram aquela turbulência. Aquela fase de maturação e hoje... Exatamente. Hoje estão... Cada agência de propaganda tem, em média, 9 funcionários. A maior parte com vínculo empregatício e carteira assinada. Isso é uma coisa que nos orgulha muito, dizer que quase todo mundo tem relação empregatícia. Não é aquele negócio de freelancer, trabalha um dia, depois fica parado, não. São registrados. Então, em média, cada agência tem 9 funcionários. A média salarial, atenção, estudantes e rapazes do mercado e moças. Para atendimento e administração, a média de R$1.500 por mês. De 1.500 a 5 mil para a área de criação e acima de 5 mil para a diretoria das agências. Estes são números dados por esse censo. Ele foi ouvindo todas essas agências e isso então representa o global, a média disso tudo. Uma radiografia, né? Exato. A maior parte dos funcionários possui curso superior completo ou estão cursando faculdade. Temos, além disso, em Brasília, 154 veículos de comunicação. Uma cidade como a nossa, que não é velha, é novinha, novíssima, e com o potencial que nós temos, 154 veículos de comunicação, é muita coisa, gente. Vocês imaginem quantas revistas, quantos jornais, quantos rádios, quantas televisões nós temos. E temos um total de 44 representantes nessa cidade. Ou seja, na capital federal, você tem toda essa movimentação de gente que fica aqui tentando buscar uma verba do governo federal tal, e trabalhando pelos seus veículos. Basicamente, o censo vai mostrar isso tudo. É uma realidade de hoje da propaganda e que vai ser distribuído pelas universidades, para as grandes agências, para os sindicatos, para todo o pessoal que precisa consumir esse material de informação. Perfeito. Ricardo, quando que esse material vai estar disponível? Eu acredito que nós vamos estar com ele disponível mais ou menos no começo de junho. Vai haver uma entrevista coletiva onde nós vamos mostrar, vai ser apresentado aos editores de economia. É um fato novo. Claro. Você pegar uma região como essa de Brasília e mostrar um material em cima, quer dizer, com todos os dados fresquinhos, e deu trabalho fazer isso. Porque só de rechecagem de informações, eu lembro que a empresa de pesquisa fez umas 6 ou 7. E porque você ouve, vai lá, vão conferir isso de novo. Então esses números são números reais da nossa cidade. Ricardo, isso aqui é importante frisar, porque mostra, primeiro, a perspectiva, quer dizer, na verdade, a atuação de organização do mercado de Brasília, e também mostra o potencial, a força, né, que o mercado vem demonstrando que tem, de fato, para o mercado brasileiro. Exatamente. E além disso, em cima desse censo, estas entidades que nos ajudaram a montar o censo já estão preparando para o segundo semestre um fórum de comunicação, onde nós vamos discutir todas as necessidades desse mercado, todas as possibilidades de abertura de trabalho, de capital, e vamos convidar muita gente de fora para vir trazer
informar, aportar recursos para nós e conhecimento. Bastante interessante. Muito, e principalmente porque é a grande coisa que os sindicatos gostam de falar. É o trabalho de outras entidades, é o pessoal da mídia exterior, é o pessoal do Sindicato das Indústrias Gráficas, todo mundo trabalhando irmanado em benefício do mercado do Brasil. Isso agrega valor, né? Só agrega. Ricardo, eu agradeço muito a sua presença aqui no programa de Olho no Mercado. Obrigado, Wander. Muito obrigado. Nós voltamos em instantes. Fico muito feliz em fazer parte da equipe do Jornal Coletivo, que hoje é o primeiro jornal direcionado para um público CD e E de Brasília. São 90 mil exemplares, atingindo 250 mil leitores dia. O nosso ponto de distribuição é a rodoviária, o metrô e 2 shoppings. Hoje o público CD é o maior investidor, é tanto que a Casas Bahia, em recente reportagem para a revista Exame, o seu Michel, que é o proprietário do grupo, admitiu vender por segundo R$2.000. Hoje é uma das empresas, uma máquina de fazer dinheiro, chamado Grupo Casas Bahia. E o coletivo ele veio para pegar esse segmento do mercado. Existe aquele estigma que se gasta em publicidade. Publicidade, eu bato na mesma tecla sempre. É uma bolsa de valores. Você não gasta, você investe em publicidade porque você vai ter esse retorno de volta. Desde que o seu agente seja muito bem preparado. Se eu colocar o meu dinheiro em uma ação que está caindo na bolsa, com certeza eu vou perder. Se eu colocar numa boa ação, eu vou ter a minha rentabilidade. E a nossa equipe é muito bem treinada, todos são formados, especializados, para dar uma assessoria para o cliente do coletivo. Que em Brasília não cabe mais amador nem picareta. Nós agora temos que ter um profissional treinado, qualificado para atender esse mercado. Estamos encerrando mais um programa de Olho no Mercado desta semana. E para você que nos assiste e quer entrar em contato com a nossa produção, você pode enviar a sua mensagem para o endereço eletrônico vander@inocencio.com.br ou então entrar em contato pelo telefone 244-8384. Nós nos vemos na próxima semana. Até lá!